Glória a Deus, amém. Isso, Deus é bom. Você viu o que você cantou agora? Você que ainda não sabe por que você nasceu, agora você acabou de cantar. Você acabou de cantar o seu destino. Você acabou de declarar a sua vida. Você que está desalinhado, desnorteado, se sentindo desamparado, tentando se encontrar na vida, você acabou de declarar sobre você mesmo. Amém? Você nasceu para adorar Jesus, porque você veio dele e vai voltar para ele. Viemos do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu tenho uma palavra que eu quero partilhar com você, que está em Hebreus 11. Abra comigo aí. Vamos falar um pouquinho hoje de fé. Vamos falar um pouquinho sobre acreditar. Fé. Fé é a certeza. Hebreus 11, verso 6. Diz assim, Hebreus 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele, olha só, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Glória a Deus. Você que se achega a Deus, você tem que acreditar que ele existe. Amém? Se você não acreditar nisso, a maioria das vezes a gente não consegue receber, porque nós não cremos, não acreditamos. E se não acreditamos, não nos achegamos a ele. Amém? E é como andar, é correr atrás, né? É dar volta no mesmo lugar. Você não sai do lugar, você não entende, porque lá no fundo você não acredita nisso, né? E a chave para ter esse encontro com Deus, a chave para você poder se aproximar de Deus, a primeira coisa é acreditar nele, é ter fé nele. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Irmãos, aleluia. Nós estamos vivendo um tempo, e não é de hoje, a gente fala de tempo, de dias, mas para nós é esse tempo, é um tempo, se trata de um tempo também, porque muita coisa que a gente fez no passado, a gente fez por ignorância, fez porque não sabia o caminho, fez porque não conhecia o caminho, fez porque algumas verdades ainda não eram claras ao nosso coração. A gente viveu aquilo que nos foi ensinado, a gente buscou e caminhou naquilo que foi nos passado, né? Mas a gente não tinha uma revelação completa, como ainda não temos. É como aquele que mediu, a gente entrou no rio e batia nos tornozelos, e agora a água bate nos joelhos. Ou seja, à medida que nós vamos caminhando, nós vamos nos aprofundando, conhecendo um pouquinho mais de Deus, ok? Aquela pessoa que está lá no fundo e a que está na beira, os dois estão dentro d'água, da mesma água, só que existem níveis diferentes. A água bate pelos tornozelos, o outro, a água bate pelos lombos. Existe um outro que a água está dando pelos joelhos. São níveis diferentes, mas todos estão na mesma água, todos estão em Deus. Mas quando existem níveis diferentes, existe uma compreensão diferente por causa do nível que cada um está. Se existem níveis diferentes, existem revelações diferentes. O que está na beira, ele tem uma revelação, que é fácil entrar na água e sair da água. Agora o que está lá no fundo, ele diz: olha, quem está aqui já não consegue se dominar, foi dominado. Agora Deus pegou. Ou seja, já não é mais do meu jeito, é do jeito dele. Até para sair, irmão, quantas pessoas que foram a um lugar, a um nível de profundidade dentro da água do mar,
e queria voltar e não conseguiu. Por quê? Porque a água não deixou. Assim é com Deus. Mas para chegar até aquele lugar, irmão, quem está na beira d'água, o repuxo não consegue. Não. Por isso que tem gente que entra e sai. Brinca. Ei, as brincadeiras da praia, elas acontecem na beira. Por quê? Porque lá no fundo não dá, a movimentação fica difícil. É a água que determina os movimentos e a velocidade. Alguém consegue correr com água pelo pescoço? Não dá. É no tempo de Deus, é do jeito de Deus e na velocidade de Deus. Mas quem está na beira, tem um monte de gente brincando. Por quê? Porque quem está na beira você chuta a água. Então, irmãos, esse tempo está acabando para nós, para alguns de nós, e a gente tem que ter consciência disso, amém? Irmãos, uma coisa que não dá para nós não dá mais para gerar as coisas de qualquer jeito. Não dá mais para gerar de qualquer maneira, de qualquer jeito. Você lembra de Raquel que queria, porque queria gerar? Ela deu o jeitinho dela. Ela recorreu às mandrágoras que Rúben trazia do campo. Você lembra disso? E as mandrágoras representavam o quê? É uma mandinga, é uma simpatia, um jeito anatural de se gerar aquilo que eu quero gerar. Mas qual era o jeito correto de gerar uma criança? Você tem que ter intimidade com o esposo. Você tem que amar, você tem que transferir um coração. Mas tem gente que gera porque encontraram outros meios. Irmãos, você pode encontrar vários meios, mas nunca vai encontrar outro caminho, porque não existe, é só um caminho. Então esse tempo para nós é importante. Ter o discernimento dessas coisas é importante, e saber que não dá para gerar de qualquer jeito. Isso para nós é importante. Por que não dá para gerar de qualquer jeito? Porque, irmãos, isso vai custar um preço para nós. Isso pode te custar um preço, e de repente você pode estar pagando por algo que já está pago. Amém? Por quê? Porque você quer gerar do seu jeito. Aí você vai pagar um preço que Jesus já pagou. Mas esse é o preço de quem não quer submeter à vontade de Deus. Vai custar a própria vida, vai custar a família, vai custar a casa. E o diabo fica ali se aproveitando dessas coisas. Ou seja, para algumas coisas que faz parte do plano de Deus, não se dá por meio de Jesus, se dá fora. E aí, irmãos, está custando caro, irmãos. É um tempo que nós precisamos ter uma posição diferente. Você pode até se casar com alguém, mas você não pode exigir ser amado. Se a outra pessoa não decidir isso, você não pode exigir isso. Você não tem como forçar isso. Se a outra pessoa não quer, não vai rolar. Não vai rolar. Quem é casado sabe do que eu estou falando também. Se não quer, se um não quer, não rola. Mas você está casado. Então a gente vai ter que pegar os caminhos corretos. Por quê? Porque o outro precisa querer. Irmão, amar não é uma decisão. Mas quando você decide amar, você consegue manifestar esse amor que está dentro. Amor não é uma decisão, mas precisa posição para manifestar o amor. Foi o que Jesus fez. Isso tem que fazer parte das nossas vidas. Você pode até conseguir algumas coisas que você quer, mas talvez você não esteja vivendo do jeito que você gostaria de viver, tendo as coisas que você quer ter. Por que isso, irmãos? Porque uma coisa é quando você até pode ter uma movimentação do lado de fora,
Você pode ter algumas coisas, você pode ter o desejo nas suas mãos, você pode agarrar, palpar, mas a vida do lado de dentro, se ela não for gerada, você está entendendo? Uma coisa é aquilo que eu quero ter, outra coisa é a vida daquilo, é viver aquilo com o espírito correto, de maneira que possa gerar em mim satisfação, vida, alegria, gozo. Então não basta só ter as coisas, você tem que carregar uma essência. É como alguém que tem acesso à palavra, é alguém que tem a palavra. Você não tem a Bíblia na mão aí, você não tem a palavra na sua mão, você não sabe alguns versículos na sua mente de cor. É como alguém que tem a palavra, mas não tem ainda a vida da palavra. Irmãos, a letra vazia, a letra sem vida, então a gente vai ter que tomar uma posição diferente. A gente vai ter que carregar a vida da palavra. Você pode ter a letra, mas vai ter que então agora gerar dar vazão ao espírito da letra dentro de você. Pastor, por que ele está falando isso? A Raquel falou aqui do retiro e estava muito bom mesmo, e Deus desatou nós, ativou muita coisa, nos limpou, nos lavou, nos perdoou, nos remiu. Mas mesmo assim, tem coisas que parece que a gente não vence. Entra ano e sai ano, parece que tem coisas que não andam. E tem coisas, e é engraçado que às vezes tem coisas que andam, mas mesmo assim a gente carrega um sentimento de falta. Até naquilo que anda, às vezes parece que não. Eu queria tanto que e aí foi, mas não gerou a satisfação, não supriu a expectativa aqui, supriu a expectativa do lado de fora, muito bom, mas não trouxe sentido do lado de dentro, porque a essência ela tem que vir junto com aquilo que nós estamos fazendo, é segundo aquilo que estamos nos tornando. Essa vida, ela tem que fazer parte de nós, não é uma transformação só do lado de fora. Na verdade, você nem se transforma do lado de fora. Sabe quem é que se transforma do lado de fora? É alguém que era é a roupagem, é o corte de cabelo, é o acessório. Sabe aquela pessoa que ela viveu uma vida toda assim, daqui a pouco ela vai lá, toma um banho de loja, um salão de beleza, tu chega assim, meu Deus, quem é essa pessoa? Não reconheci, porque houve uma transformação do lado de fora. O que é transformado do lado de fora é a matéria, mas se a essência não for corrigida do lado de dentro, é a mesma coisa, ainda que tenha uma transformação, ainda que tenha algo diferente do lado de fora. Irmãos, a fé ela é um recurso, ela é um ingrediente, ela é necessária para as nossas vidas. Porque como segundo nós lemos, para se aproximar de Deus você tem que ter fé. Para que realmente serve a fé? Irmãos, a fé serve para nós nos aproximarmos de Deus. Hebreus que você leu. A fé, para que serve a fé? O que mais serve a fé? A fé ela serve para acreditar naquilo que no normal nós não acreditaríamos. Exemplo, você sem fé, você acreditaria que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, de um grande peixe? Isso parece história em quadrinho. Agora, por que nós acreditamos? Por causa da fé. A fé é um recurso que vem do alto, ela não vem de baixo. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. O Espírito Santo, ele gera fé em nossos corações. Irmãos, o Espírito Santo, ele revela a nós aquilo que foi declarado, é aquilo que está escrito, é uma revelação aquilo que está escrito tem uma revelação que está por trás daquilo. Existe uma essência. O Espírito Santo nos revela isso. O Espírito Santo, ele é o agente de Deus para gerar fé em nossos corações. É uma capacitação,
é uma capacidade de crer no que Deus falou. E é importante a gente acreditar. Uma coisa é o que você sabe, outra coisa é o que você acredita. Nós sabemos muitas coisas, mas quando acreditamos no que temos que acreditar, a vida muda. Porque tudo o que Deus fala é a verdade sobre qualquer outra verdade. E nós carregamos verdades em nossos corações. Todo mundo tem um pensamento, um conceito sobre alguma coisa, sobre alguém, como é que deveria ser, que tempo que deveria ser, o tempo e o modo de como deveria se desenvolver. A gente tem um pensamento sobre as coisas, não tem problema sobre isso, mas tem situações que Jesus já tem uma verdade sobre aquilo. Aí já não importa o que eu pense, o que o outro pensa, é o que está escrito. Mas se nós não andarmos de fé em fé, fomos chamados para andar de glória em glória, mas se nós não desenvolvermos a fé, nós não vamos andar como aqueles que acreditam. Irmãos, tem diferença no caminhar, tem diferença no manifestar, tem diferença no relacionar entre aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam. Então a verdade vem dele, a verdade está nele, a verdade, ele é a própria verdade, Jesus é a verdade, amém? E isso é uma coisa, e essa verdade ela tem que ser estabelecida em nossos corações. É a verdade verdadeira que está em Deus. Isso tem que fazer parte da nossa vida. Irmãos, quando nós acreditamos no que está escrito, é como se nós extraíssemos aquela verdade do Cristo Jesus, do Cristo vivo, o ressurreto. É você pegar e trazer para dentro de você essa verdade. E essa verdade, ela é capaz de transformar a nossa vida de dentro para fora. Ou seja, a verdade que a verdade que estava em Deus foi nos dada a nós. É o Cristo, é o unigênito de Deus, ele foi nos dado. A verdade que estava nele, com ele, foi concedida aos homens. E nós temos que andar nessa verdade, irmãos. O que vai fazer a diferença entre um e o outro, até a Raquel também falou um pouco sobre isso. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não trata ninguém diferentemente. Mas o que vai fazer diferença entre nós é a forma de caminhar. Ou seja, aqueles que acreditam, eles têm um estilo de vida. Os que não acreditam também têm um estilo de vida. Se tratando de igreja, às vezes você vê os dois grupos falando a mesma coisa, mas vivendo coisas diferentes. Porque a verdade, aquele que acreditou, não se dá no que é falado, mas no que é manifestado. É na forma de viver, é na forma do convívio. Mas essa verdade, para ter acesso, você tem que acreditar que ela é a verdade sobre todas as coisas e que você precisa dela. Amém? Então, irmãos, fé não é a verdade. Fé é um recurso para nós acreditarmos naquilo que realmente é verdade. É isso. A fé, ela nos ajuda a isso. Então, tomarmos uma posição é essencial para nós. Posicionamento é essencial para nós. Porque essas atitudes, elas têm uma condição de nos transportar para outro lugar, de elevar o nível das coisas, de mudar o estilo de vida. Abra comigo aí Mateus 17, versículo 20. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Mateus 17, 20. Queria que você lesse junto. Mateus 17, verso 20. Diz assim, posso ler? Todo mundo achou? Evangelho de Mateus. Diz assim: ele respondeu: por que a fé que vocês têm é pequena? Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. E nada
lhes será impossível. Irmãos, capaz de transportar de um lugar para outro situações, montanhas, por meio da fé, ou seja, por meio do recurso, da capacitação que o próprio Deus colocou em nós. Você entende isso? É capaz de transportar as situações, ou nos transportar, ou seja, se for, eu posso orar para que essa situação saia da minha vida, eu quero resolver essas coisas, mas se não mudar, então eu serei transformado, ou seja, elevado um nível. Agora eu me comportava de uma maneira, agora eu vou me comportar de outra maneira, porque a minha mentalidade mudou. Você está entendendo? Houve uma mudança, a mudança ela pode se dar geograficamente ou espiritualmente. Eu falei para você sobre os níveis, que eles existem. Então a fé, ela é essencial para nós. Amém? Eu quero falar de uma pessoa aqui que usou a fé, e ela usou de maneira muito inteligente, e ela conseguiu extrair algo por causa da fé. Abra comigo Marcos capítulo 5, agora eu vou pregar. Marcos 5, 25. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde Jesus, voltar, vem nesse lugar, Senhor. só tenho você. Nós não temos outra opção, Senhor. Tu és a nossa única opção. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, nós não temos outro lugar, Senhor. só tenho você. Não há saída. Nós não queremos uma saída de emergência. Nós não queremos outra saída. Nós não queremos outro caminho. Nós não queremos outro meio. Nós entendemos isso. Nós já entendemos isso. Amém? Marcos 5, versículo 25 diz assim: e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Próximo. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, só piora. Vamos lá. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Vai. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Amém. Bota aqui para mim, Romanos capítulo 10, versículo 17. Quero te mostrar outra coisa, o que vai juntar aqui, ó. Fica com aquele texto na mente. Agora eu vou te mostrar aqui, ó, Romanos, vamos lá, Romanos 10, verso 17, diz assim: consequentemente a fé, olha lá, gente. Consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé ela é gerada quando você ouve, não é quando você vê. Por que aquela mulher, por que algo moveu dentro dela a ponto dela
romper todas as dificuldades, todas as questões, quebrar todas as formalidades para tocar no manto de Jesus. O que levou isso? Porque ela ouviu falar de Jesus. Está escrito lá, você leu comigo, ela ouviu. Quando ela ouviu, ela acreditou. Ou seja, quando ela ouviu falar de Cristo, irmãos, algo mudou no coração dela. Então ela sabia. Aquela mulher sabia. Primeiro porque ela ouviu. Segundo porque ela acreditou naquilo que ela ouviu. Ela sabia que se ela tocasse nele, ela seria curada. Mas irmão, presta atenção aqui. O que ela ouviu foi falar de Jesus. Amém? Mas eu penso que sendo aquela mulher uma hebreia, uma judia, uma israelita, antes de ter ouvido falar do Cristo vivo, ela deve ter ouvido as profecias sobre o Cristo. Antes dela ouvir falar que Jesus estava caminhando na terra, ela já tinha ouvido sobre as profecias que um dia ele viria à terra. Está comigo aqui? Está pegando? Então, ela foi alicerçada. Isso, a palavra ela foi alicerçando, criando uma base, um alicerce sólido no coração dela. Ela ouviu sobre Isaías, o profeta messiânico. Faz parte da cultura deles. Ela tinha ouvido sobre o Deus de Israel e todas as maravilhas que ele fez na saída do Egito. Entendeu? É a história deles, ela tinha ouvido. Então foi se criando uma base. Porque o Velho Testamento aponta para o Cristo. A sombra fala sobre a realidade. Então, ainda mesmo que fosse sombra, ela já tinha um parecer, ela já tinha uma base. Tu entendeu? Quando ela ouviu falar do ressurreto, o Cristo agora em carne, irmão, aí Deus só virou aquela chave. Ela não ficou, será que é, será que não é? Quando as pessoas falaram que Jesus estava fazendo o que estava fazendo, ela não titubeou, ela agora eu vou. É a minha ficha, é o meu número. Porque ela já tinha ouvido falar do Cristo. Você lembra que Jó falou? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de contigo, dos meus olhos te contemplar, de contigo andar. Mas Jó já tinha ouvido sobre Jesus, já tinha ouvido sobre Deus. Essa mulher é a mesma coisa, ela já tinha uma base, ela já tinha ouvido sobre aquilo que Deus faz. Aí alguém pegou e falou assim, lembra aquilo que foi profetizado do que ele faria? Lembra das coisas que foram profetizadas sobre o que ele faria? Ele está fazendo agora. Ela acreditou nisso. Ela pegou essa palavra e trouxe para o coração dela. Ela juntou tudo aquilo que ela tinha ouvido com aquilo que ela estava ouvindo. E aí ela deve ter pensado: aquilo que eu ouvi dos meus pais, dos meus avós, dos meus antepassados sobre ele, está acontecendo agora. Eu penso que aquela mulher deve ter ouvido: os coxos andaram, os cegos tornaram a viver, os mudos estão falando. É a profecia do Messias. Então eu acho que quando ela começou a ouvir falar, tem um homem que está fazendo isso, ela pensou assim, é ele, ele está aqui, ele chegou, ele está entre nós. Ela gerou fé. Aí qual foi o pensamento dela?
qual foi o pensamento dela? O pensamento dela não foi tocar no Cristo. Ela pensou assim, ó, se eu tocar na orla dele, vai ser suficiente. Se eu tocar apenas na orla, na veste, é o suficiente. E você sabe porque ela tocou na veste. Abre aí comigo Números capítulo 15. Números 15. Trinta e oito. Diz assim. Números 15, versículo 38. Amém? Vamos ler? Diz assim: diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Todas as suas gerações. 39. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações dos seus corações e dos seus olhos. Assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus de vocês, e para o seu Deus, vocês serão um povo consagrado. Aí 41 ele diz assim: eu sou o Senhor, o Deus que trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Olha aqui, irmãos. Ela pensou assim: eu vou tocar na orla da veste e vai ser suficiente. Então Jesus estava andando com um manto que na orla, assim, nas borlas, né, conforme a tradução, tinha umas fitas azuis. Provavelmente sim. E aquilo ali não era por acaso, aquilo ali não era um enfeite. Aquilo ali tinha um significado. E ela lembrou disso aqui. E aí ela lembrou disso aqui e juntou com aquilo que ela estava ouvindo. E ela pensou: é ele. E a primeira coisa que ela entendeu é: eu preciso voltar para Deus. Eu preciso voltar para a palavra. Eu preciso voltar para a palavra. Eu vou tocar na palavra. E a palavra vai ser suficiente para curar a minha vida. A palavra vai ser suficiente. Irmãos, às vezes as pessoas nascem numa cultura da igreja mesmo, de estudo, de ensino, sabe um monte de coisa. Sabe tudo que a palavra é capaz de fazer, sabe, já ouviu tudo que Deus é capaz de fazer, mas não há uma disponibilidade, uma disposição no coração. O coração ainda, ele não está aberto a isso. O coração não está aberto, não está receptivo para isso. Mas quando você decide se posicionar em voltar ao início,
em Deus, as coisas, elas acontecem. Quando você toma uma decisão de retornar, elas acontecem. Aquela mulher, ela pensou, eu vou voltar para a palavra. Mas irmãos, a palavra sempre esteve à disposição do povo de Israel. Tinha as sinagogas, tinha os papiras, os pergaminhos. A palavra sempre esteve à disposição de Israel. Por que ela não voltou antes? Ela sabia disso. É cultural. Foi colocado essas borlas azuis. É para quando o sacerdote passar, a pessoa olhar e vai remeter ela aos mandamentos de Deus. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Mas às vezes tem coisas que nós precisamos ver. Para você ter um encontro com Jesus, para você tem que acreditar nele, no que ele falou. Mas tem coisas que você tem que olhar para aquilo que ele deixou. Porque quem sabe, quando o sacerdote passava, as pessoas olhavam para a orla do manto, e ao olhar para a orla do manto, elas olhavam para a sua vida. Ou seja, aquilo ali é os mandamentos. Eu estou fora dos mandamentos. Eu estou fora da palavra. Quantos de nós a gente sabe que quantos de nós andamos na palavra e a palavra nos protegeu? Quantas vezes de coisas que a gente nem conseguiu visualizar, os nossos olhos não testemunharam, mas quantos livramentos o Senhor nos deu esse ano mesmo, irmãos, esses dias. Você acha que está vivo por causa de quê? Você acha que a máscara? Você acha que um álcool gel? Isso aí é mecanismo de prevenção. Vamos manter. Mas o que salva é Jesus. Tem coisas que podem até nos proteger, nos ajudar, mas não podem nos salvar. Então, quando aquela mulher olhou aquilo, juntando com as coisas que ela tinha ouvido, ou seja, ela pensou, é ele, é o Messias, é o Cristo. E ela pensou, eu preciso voltar para a palavra, eu preciso voltar para esse lugar, eu saí desse lugar. Eu tenho que voltar para a minha posição. Eu tenho que voltar para a minha origem. Eu estou desprotegido por causa que eu saí fora. As coisas estão acontecendo porque eu estou fora. Eu estou sangrando porque eu estou fora. E quando você está fora, você fica vulnerável. Não está mais gerando porque... Irmãos, o fluxo de sangue em si, ele não te impede de gerar. Uma situação no ventre, às vezes sim, mas algumas vezes, dependendo do que se dá no ventre, não impede a mulher de gerar, impede ela de concluir a sua gestação. Não impede de gerar. Só que o problema é, o que impede é, às vezes não consegue concluir a gestação. Gera, mas aborta. Gera, mas aborta. Ou seja, não consegue concluir, não consegue ter êxito. Amém? É como alguém que está tentando estabelecer algumas coisas na sua vida, acertar as coisas da sua vida, da sua casa, e ele entra no caminho, mas não consegue terminar.
para. Ela entra no caminho, mas não consegue concluir, para. Por quê? Não, o sangue ele não impede você de iniciar algo. O fluxo, o sangramento em si, ele não impede você de começar algo, de gerar. O problema é que nós não conseguimos concluir aquilo que nós começamos. A gente até começa, a gente não consegue dar continuidade. A gente para no meio do caminho. O plano é abortado. A missão é abortada. A palavra sempre esteve à disposição daquela mulher. Mas só a palavra pela palavra não é suficiente. Ô pastor, a palavra não é suficiente. Irmão, se a gente não carregar a vida da palavra, não é. Eu não estou falando que a palavra não é suficiente. É que o que transforma é o espírito da letra. É o Espírito Santo. É o espírito de santidade. Irmãos, tem um monte de gente que sabe um monte de Bíblia, sabe um monte da palavra, sabe um monte de tudo. Estuda um monte. Faz sentido nessa esfera, nesse meio dos estudiosos, de sabedoria, de conhecimento. Faz sentido nisso. Mas tem lugares que não faz sentido, porque em lugares que você precisa agora manifestar a vida daquilo que você sabe, você não funciona, não flui. Você sabe falar sobre, você sabe conversar sobre, você sabe comentar sobre, mas quando você precisa ter uma atitude, ou seja, quando é uma situação que não é suficiente apenas o saber, quando você precisa viver, você não consegue, porque não carrega a vida, não tem o espírito da letra vivo dentro de você. Tem situações que é suficiente. Uma coisa não exclui a outra. Tem situações que o conhecimento, a sabedoria, a experiência daquilo que eu ouvi e aprendi, beleza. Mas tem situações essenciais. A nível de conversa, ok. Agora, a nível relacional, perdeu. Porque você não se relaciona por meio de palavras. Também. Mas é vida. É toque. A linguagem é diferente, não é só falar. Você sabe disso. Porque às vezes a tua esposa, ela fica falando, tu não me ama. E você fala, mas eu já te falei que eu te amo. Por que tu não diz que tu me ama? Não, mas eu te falei que eu te amo. Às vezes ela está tentando dizer assim, ó, tá, mas por que tu não mostra que tu me ama? Ou seja, a nível de conversa, eu te amo, isso vai sustentar você até um tempo, mas vai chegar um momento que não vai ser suficiente. Agora eu preciso manifestar que eu te amo, ou seja, fazer alguma coisa. E tem gente que não consegue. Não consegue manifestar, não consegue perseverar. Infelizmente não consegue. Então a gente vai ter que olhar para a orla. E tocar, voltar para a palavra. Ela pensou assim, ó, se eu só tocar eu vou ser curada. A palavra sempre esteve à disposição. Mas por que ela não pensou antes? Porque se a palavra não estiver carregada de vida, não adianta. Você está aqui?
Se a palavra não estiver carregada de vida, não adianta. Por que agora ela pensou, se eu tocar é suficiente? Eu não preciso conversar com Jesus, eu não preciso tocar em Jesus, apenas no manto que está sobre ele. Por que é suficiente agora? Porque ela trouxe a palavra com a vida da palavra. Ou seja, era o Cristo vivo, revestido com a palavra. Era o verbo e a vida do verbo. Essa é a diferença. Tinha sinagoga antes de Jesus nascer. Antes de Jesus começar o seu ministério, tinha sinagoga. Mas ela não veio isso na mente dela. Ah, se eu voltar na palavra vai ser suficiente. Se eu voltar... Não, porque a lei não... Mas quando ela viu Jesus, ela juntou. Ah, agora sim, aqui está a palavra, é o que eu tinha ouvido antes. Agora eu estou ouvindo o que a palavra faz. Ela falou, a palavra e a vida, os dois num, isso é suficiente para mim. É isso que eu preciso na minha vida. Eu preciso da instrução e o espírito, a essência daquilo que eu estou ouvindo. Então ela pensou, agora é suficiente. Para nós deveria ser suficiente. Deveria ser. Mas nós andamos ainda como se precisássemos de alguma coisa. Nós andamos ainda como se nós precisássemos de algum acessório, de algum recurso, de alguma questão. Não, irmãos, a palavra ela é suficiente para todas as situações. Olhando aquela mulher como uma igreja, meu Deus, o fluxo de sangue impedia ela de se relacionar. Eu falei para você que o ventre, quando está sangrando, não impede de gerar, ele impede de concluir a gestação. Agora, quando está sangrando, um ventre que sangra, impede de se relacionar? Não, não impede de se relacionar. Impede de ter intimidade? Não, não impede de ter intimidade. Então o que impede? Impede, quando você está sangrando no ventre, você não consegue reter aquilo que é transferido na intimidade. Quem está entendendo, me dá um amém aqui. Você vai para a intimidade com Jesus, mas você não consegue reter. Você vem para a igreja, você tem, meu Deus, hoje Deus me tocou. E aí você diz, agora eu vou. E os dias vêm e aquilo começa, o sangue, junto com o sangue, você não consegue reter. Você não consegue reter, alimentar, cuidar, gerar, para conceber o que Deus falou. Não, você não consegue fazer. O que foi lhe dado na intimidade é perdido no caminhar. Não consegue reter. Ah, mas eu tenho intimidade com Jesus. Eu tenho intimidade com Jesus. Jesus me falou algo. E é verdade, Jesus falou algo e você teve um momento de intimidade, mas você não conseguiu segurar aquilo que ele falou. Você não consegue reter o que ele falou. E aí você pensa, por que não conclui? Por que não acontece na minha vida? Porque você não retém o que ele falou. E você não reteve por falta de fé? Não, não retém porque está sangrando. Agora, o importante é saber o porquê que você está sangrando. Porque eu quero falar para nós aqui hoje, independente do motivo pelo qual estamos sangrando, a palavra ela é suficiente para nos curar. Porque alguns estão sangrando porque foram machucados. Outros estão sangrando porque estão magoados. Outros estão sangrando porque tiveram experiências ruins. Cada um está sangrando por alguma situação. Agora, quando você dá de encontro com Cristo, a situação não importa a situação. O que importa é que Ele pode nos curar nessa noite.
Ele pode curar a nossa vida. Irmãos, uma pessoa que está sangrando, quando está demais, assim, onde ela senta, ela deixa um rastro. Onde ela vai, ela deixa um rastro. Às vezes eu vejo pessoas que passam por um lugar e deixam um rastro ali. Quando você olha para a cruz, você vai ver que Jesus não está mais lá, mas Ele passou por lá. Às vezes tu vê uma pessoa, fulano passou aqui. Esse aqui é o sangue dele. Fulano passou, fulano teve lá também. Olha lá, tem uma marca aí de sangue. Por que ele não está mais aqui? Por que ela não está mais aqui? Porque não conseguiu segurar aquilo que Deus estava gerando. Não foi gerado nada, não foi gerado, mas não conseguiu reter, não conseguiu dar continuidade. E a gente vai tentando, e vai tentando, e vai tentando, e vai tentando. Chega uma hora que cansa. Por quê? Porque quando chega esse momento do cansaço, é o início do que nós lemos, Marcos 5, 25, 26. É a mulher que ela gastou tudo que tinha. Tentou ali, tentou aqui, nada funcionou. Por quê? Porque os lugares não podem curar você, querido. Nenhum lugar tem capacidade de curar você. A cura não está em um lugar, a cura está em uma pessoa. Aí por onde você vai, você deixa um rastro. E a gente acaba se decepcionando com as pessoas e com os lugares. Irmãos, se decepcionar com os lugares, tudo bem. O problema é se decepcionar com pessoas. Naquele tempo, quando Jesus começou o seu ministério, já existia sacerdócio. E os sacerdotes andavam no meio do povo com um manto, que na orla tinha um fio de azul. Mas aquela mulher, ela nunca viu neles nunca teve uma expectativa de cura. Tinha homens que andavam com um manto, e na orla do manto tinha os fiozinhos azul. Por que ela não pensou, se eu tocar somente vai ser suficiente? Aquela mulher, ela tinha sabedoria. É porque chega um momento que de tanto tentar, a gente para, e eu acho que Deus dá uma graça assim de pá. Então quando passava um sacerdote, ela não ia correndo para tocar na orla do sacerdote, porque ela entendeu. A cura não vem do sacerdote, a cura vem do sumo sacerdote. Então passaram vários sacerdotes, mas o dia que falou para ela, lembra de Isaías? Porque ele foi ungido para apregoar, para curar, para manifestar. O dia que ela ouviu falar sobre ele, ela disse: é ele, é o sumo sacerdote. O sacerdote da parte de Deus é o Messias. E ele vem vestido com um manto, cujo na orla do seu manto tem fios azuis. Ou seja, é ele em vida, revestido pela palavra que a nós foi liberado. Se eu tocar na orla, vai ser suficiente. Se coloque de pé comigo. Aleluia. Glória a Deus.